Vamos ler. Quero ler alguns versículos. Estamos terminando a carta de Tito, então vamos ler alguns versículos aqui. Tito capítulo 3, do verso 8 até o verso 11. Ok? Eu vou ler, ali está na NVI, eu vou ler na Almeida século 21. Então, se você está com uma tradução muito diferente, já foi. Se você tiver com uma tradução muito diferente, tente acompanhar na medida do possível. Esta palavra é digna de crédito e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Tais coisas são excelentes e proveitosas para os homens. Mas evita questões tolas, genealogias, discórdias e debates acerca da lei, pois são coisas vazias e inúteis. Depois de exortar a primeira e a segunda vez alguém que causa divisões, passa a evitá-lo. Sabes que tal indivíduo perverteu-se e vive pecando e já condenou a si mesmo. Amém? Senhor, abençoa a tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. O título que eu apliquei a essa mensagem de hoje é útil ou inútil? Mas antes de eu começar, e enquanto você pensa nisso, quem deveria de estar ministrando aqui hoje era a nossa irmã Sônia, diaconisa Sônia, mas houve um imprevisto e ela não pôde estar. A esposa do Felipe, que é o filho da Sônia, teve um parto prematuro, eu acho que na segunda-feira, e essa madrugada a criança teve diversas reações, duas paradas cardíacas e não resistiu e faleceu. Então quando você se lembrar da irmã Sônia, ore por ela, ore pelo Felipe. Eu acho que o nome da esposa é Camila. Então ore por eles, para que o Senhor possa dar graça e eles possam suportar esse momento difícil. Bem, você já parou para pensar um pouquinho? Útil ou inútil? Bom, coisas úteis são boas. As coisas inúteis muitas vezes também são boas, mas não tem a serventia que deveria de ter. Então, quero que você pense, porque é o seguinte: a vida de todos nós, ela é composta de coisas boas e de coisas ruins. Não tem como escapar disso. E de coisas úteis e de coisas inúteis. Talvez você guarde na sua casa algumas coisas que não têm nenhum valor, que já deveriam ter sido jogadas fora há muito tempo. Não usa, está ocupando espaço, é totalmente inútil, mas você tem ela lá. Não serve para nada, mas está lá. Na nossa vida espiritual não é muito diferente. Então, na nossa vida espiritual tem coisas boas, tem coisas ruins, tem coisas úteis, tem coisas inúteis. E esse texto que nós lemos aqui, ele fala de coisas boas, úteis, e de coisas inúteis. No que diz respeito às coisas boas, devemos de
né? Reforçá-las, exaltá-las e proclamá-las. E as coisas inúteis a gente deve de descartar e evitar. Então eu quero conversar com você um pouquinho nessa noite, por alguns minutos, antes de orarmos, sobre algumas coisas que esse texto nos chama a atenção. É interessante que essa epístola, ela é pequena. 3 capítulos. Este capítulo, por exemplo, tem 15 versículos. O capítulo 2 também tem 15 versículos. Então é um livro muito pequeno, que você lê de uma pegada só. A diferença está em quando a gente para fazer uma leitura mais detalhada ou um estudo mais detalhado. Então, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas desse texto. A palavra de Deus diz que nós devemos de buscar as coisas boas, as coisas que são do alto. Colossenses capítulo 3, não sei se dá para projetar aí, 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então, temos que, na verdade, nós temos que dirigir o nosso foco para as coisas que edificam. Então, eu quero chamar a sua atenção para 7 ou 8 coisas que esse texto me sugere. Primeiro, eu disse aqui que você precisa mudar o foco. Às vezes nós estamos focando nas coisas erradas em virtude do que conhecemos, do que pensamos, daquilo que nós estamos acostumados a fazer. Então, a mudança de foco exige que eu mude algumas coisas, não siga o fluxo. Porque seguir o fluxo é muito fácil, não é? Agora, mas para nós nos mantermos íntegros na presença de Deus, é necessário que a gente altere algumas coisas. Então não podemos seguir o fluxo, não podemos ir pelo lado mais fácil. A segunda coisa é que nós precisamos nos empenhar, já que eu vou estabelecer um foco, eu preciso me empenhar na sã doutrina. Me empenhar na sã doutrina, eu preciso praticá-la. E existe uma diferença entre conhecer e fazer. Tem muita gente que conhece muito bem a Bíblia. Eu, nas minhas classes de estudo, quando eu estou ministrando nas minhas classes de estudo, eu sempre cito algumas pessoas que conhecem muito bem a Bíblia. E daí? Não vivem, não praticam, são apenas conhecedores. Eles não vão para lugar nenhum. E, lamentavelmente, quando Jesus voltar ou quando eles partirem, provavelmente esse conhecimento não os levará à vida eterna com Deus. Estarão separados de Deus. Então, conhecer não basta. Precisamos praticar a sã doutrina. Precisamos praticar para nos mantermos íntegros, para vivermos decididamente. Aqui não basta conhecer, decidir por não se afastar da sã doutrina e da verdade. Aquele que conhece a verdade, mas não a pratica, não honra a Deus. Então nós precisamos mudar a nossa maneira de ser, de ver, precisamos de foco. Foco no que a Bíblia chama de importante. Terceiro, confiar completamente em Deus. E, novamente,
Não basta conhecer o texto, é necessário praticar o texto. Provérbios 3, de 5 a 7. Olha lá. Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e desvia-te do mal. Eu gostaria de recomendar que você lesse em casa depois esse capítulo, principalmente até o versículo 10, 11, onde algumas coisas vão ser ressaltadas aqui. Mas nesse texto diz, confia no Senhor de maneira completa. Entrega completamente. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus fazer as coisas na sua vida. Quando você confia completamente em Deus, várias coisas vão mudar de modo radical na sua vida. Porque muitos de nós nos apoiamos no que somos, no que conhecemos. E, inclusive, nós temos, por facilidade, explorar a área em que nós somos melhores, não é verdade? Então, se eu exploro ou se eu exerço uma atividade naquilo que eu sou bom, Deus muitas vezes não precisa estar intervindo em nada. Eu estou fazendo de acordo com a minha capacidade, com a minha formação, com o meu modo de ser, de pensar, de fazer. E tipo assim, né? Eu fiz outras vezes, deu certo, vou continuar fazendo, vai continuar dando certo. Mas quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu passo a depositar nele a minha confiança, a minha esperança, os resultados vão ser de acordo com a vontade de Deus, e isso vai começar a mudar radicalmente a minha vida. Naquele livro que eu recomendei para vocês lerem, meu pessoal do discipulado, o livro que eu pedi para vocês lerem, tem uma parte lá que ele diz o seguinte: chegou um casal com 3 filhos na igreja, sendo que a filha mais velha era totalmente tetraplégica. E algumas coisas começaram a chamar a atenção daquela família em virtude das coisas que tinham sido preparadas muito antes delas chegarem lá, como corredores mais largos, rampas de acesso, elevador para deficiente, etc, etc. E uma das coisas que eles começaram a perceber é que era uma igreja em que as pessoas estavam envolvidas para produzir na vida de outras pessoas um motivo de louvor, de adoração. E uma das frases que aquela família diz é: a minha filha é tetraplégica, é um motivo de louvor e de glorificação ao Senhor. Quantos pais que têm filhos deficientes glorificam a Deus dessa forma? Difícil. Mas aqueles começaram a glorificar a Deus em razão daquilo que a igreja estava proporcionando para eles. Isso é muito bom, porque é uma igreja que está focada no serviço. Então, confiar em Deus vai mudar completamente a forma de você agir e de você pensar. Lembrando que nós somos canal e instrumento nas mãos de Deus para fazer as coisas de forma que Deus seja glorificado. 4º lugar, o texto nos recomenda a praticarmos as boas obras. Mas que boas obras? As boas obras que são ressaltadas nas Escrituras. E dessa forma eu começo a fugir do pecado. Então, Tiago capítulo 4, versículo 17, nos fala alguma coisa
sobre isso. Põe para mim, projeta para mim. Está lá já, né? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, muitas vezes, irmãos, nós fugimos das nossas responsabilidades. E Deus quer nos levar a sermos gente que vive o Evangelho para valer, não apenas na teoria. Quinto lugar, ser uma testemunha eficaz. Ou seja, de modo que você fique se parecendo com Cristo. Eu ouvi uma história uma vez de uma tribo, um testemunho de uma tribo indígena, uma tribo inteira indígena. Um médico chegou lá e praticamente, na verdade, ele nunca falou de Cristo, ele simplesmente exerceu a função dele de forma digna, de forma a poder ser um canal nas mãos de Deus. Era cristão, mas não falou o que era. Simplesmente ele trabalhou naquela tribo. Esse médico foi embora depois de algum tempo e muitos anos depois chegou um missionário. E esse missionário, claro, começou a falar de Jesus. E aí o pessoal da tribo falou assim, se esse Jesus que você está falando esteve aqui com a gente. Esteve aqui com a gente. Aí o missionário falou, não pode ser, porque Jesus viveu há 2000 anos atrás. Não, esteve aqui sim. Esteve aqui sim, andou com a gente, fez milagres, fez um monte de coisa, quer dizer, na linguagem deles lá, mas ele era totalmente diferente. Esse homem que vocês estão falando, esse Jesus que vocês estão falando, já esteve aqui com a gente. Aí ele nunca falou nada, mas quando o missionário começou a falar do amor de Deus, da graça de Deus, do sangue de Jesus, o que Jesus faz, o que Jesus é, aqueles indígenas identificaram aquele médico como sendo alguém que se parecia muito com Cristo. E aí, uma das perguntas que, quando eu estava pensando nesse texto, escrevendo as coisas para esse texto, eu estava pensando assim, nós nos identificamos com Cristo, ok, mas nós parecemos com Cristo? Somos úteis a Cristo? De maneira que o nosso testemunho realmente glorifique e exalte o nome do Senhor? Então, quanto mais você viver as Escrituras na prática, mais você se assemelha a Cristo. E automaticamente, para mim me assemelhar a Cristo, eu sou obrigado a fugir do pecado. Ok? Outra coisa que é recomendada nesse texto é evite ensinos prejudiciais. Versículo 9 diz assim, evita questões tolas, genealogias, discórdias e debates acerca da lei, pois são coisas vazias e inúteis. Então, muitas vezes a gente está tão envolvido com as coisas de Deus, e a gente acaba não percebendo direito que tem certas coisas que não levam a nada. Então temos algumas discussões que, na verdade, nos afastam. Os homens hereges e aqueles que gostam de contendas, os que causam divisões, estes são aqueles que, por vontade própria, decidem se afastar da verdade e começam a propagar ensinos diferentes. Então, irmãos, nós temos 2 ouvidos, beleza? Talvez a gente tenha problemas de audição, tem problema, mas você é alguém que ouve, e você está ouvindo o que está sendo dito. E aí, a Bíblia nos fala que havia um povo que era mais coerente, porque eles ouviam as coisas e depois consultavam as Escrituras para saber se era desse jeito mesmo. Então, você está ouvindo muita coisa,
estão ouvindo. Eu estava conversando na minha classe de preparação para o batismo, no domingo passado, e eu estava conversando com eles a respeito de algumas coisas que muitos pregadores, eu não vou nem falar homens de Deus porque deixaram de ser, que estão ensinando. Então, nós começamos a ver algumas práticas, alguns ensinos, e a recomendação é que a gente não perca tempo com esse tipo de gente. Afasta-te deles. Se você ler o versículo 10, e eu daqui a pouco vou falar sobre ele fala justamente sobre isso. Então, evita questões tolas, genealogias, discórdias, debates acerca da lei. Quantas vezes nós entramos em debates, irmãos, que não levam a nada? Não nos levam, além de não levar-nos a nada em coisas espirituais, acabam por tirar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa comunhão com Deus. A gente muitas vezes entra em umas discussões dessa daí, e depois que a gente cai na real, a gente fica mal, não fica? Fica chateado. Por que eu perdi meu tempo com essas coisas? Então, precisamos tomar cuidado, porque esse pessoal, eles decidem afastar-se. É decisão própria de afastar-se da verdade, e aí começam a propagar ensinos diferentes. E aí, esses ensinos diferentes estão primeiro na causa moral, ou seja, vontade própria. E é interessante que Deus não mata esses caras na hora, né? Não é verdade? Esses caras não morrem na hora. Eles continuam vivos, fazendo estrago para tudo quanto é canto. Mas são aqueles que vão se afastando. Nenhum afastamento é imediato, ele é gradual. Ele vai te afastando. Então você precisa ficar atento com essas questões. A segunda é que depois o que segue a isso, que é a causa moral, as divisões que eles provocam. Provocam divisões. Aí começa a formar grupos, dos que apoiam, ou dos que concordam, dos que não apoiam, dos que discordam. E isso não produz benefício para o reino de Deus. Então, o versículo, falando de novo no versículo 10, olha bem para essa galera, presta atenção nela. Terceiro, essas pessoas acabam se tornando pervertidas, no termo correto dessa palavra. Então, vocês devem de estar acompanhando o debate que está acontecendo com relação a um filme que está passando na Netflix. Eu mandei no grupo de líderes hoje alguns comentários para você poder atentar para isso. Como ser o pior aluno da escola. Já pelo título não devia de assistir, né? Mas ali há desrespeito à autoridade, há incitação à pedofilia, há uma série de coisas que acontecem ali. E se você acompanhar a vida do ator, você vai ver que ele é alguém que chamou Jesus de gay o ano passado, né? Entre outras coisas. Ou seja, o camarada só vai se afundando. Por quê? Porque é um pervertido. Então, algumas coisas, alguns pecados que fica até difícil para se falar, é o que o camarada vai praticando cada vez mais, e cada vez mais ele vai se afastando da coerência. E aí, pronto, né? Então, tornam-se pervertidos. Outra coisa que o texto nos chama a atenção aqui
além dessa questão da perversão, é justamente a recomendação das Escrituras: fugir de tudo o que é inútil. Então, a Bíblia recomenda que eu fuja, mas para mim fugir daquilo que não é útil ou daquilo que é inútil, eu tenho que perceber qual é o meu estado de valor ou a minha situação de valorização das coisas. O que é que eu valorizo? Como é que eu me porto diante de algumas coisas? O que é importante? O que não é? É isso que a gente tem que pensar. Então, tem alguma coisa viva aí, né? Não sei se é. Você deixou alguma coisa viva aí em cima, Jô? Rapaz. Bom, fugir de tudo que é inútil. E como é que a gente começa a perceber o que é inútil? As pessoas que, né? Então, homens facciosos, gente que briga e que discute por qualquer coisa. São pessoas que vão procurar nos desviar do caminho adequado, com filosofias, com pensamentos, com ideologias, e você precisa entender o que a Bíblia fala. Qual é o ensino das Escrituras? É isso que a gente precisa ver. Qual é o caminho adequado? Porque o caminho adequado que a Bíblia nos ensina é muito diferente dessas pessoas que querem se afastar de Deus, que não respeitam os princípios de Deus. Nosso papel, então, como cristão, qual é? Quando você perceber que tem alguém se desviando, qual é a tua função? Admoestá-lo, adverti-lo, chamá-lo à razão, dar-lhe oportunidade para repensar, dar-lhe oportunidade para se corrigir, se acertar, voltar para os caminhos do Senhor. Então, esse é o nosso papel de cristão. Mostrar para ele que ele está desviado, mostrar para ele que ele está no pecado, fazendo o que faz, falando o que fala, pensando o que pensa. Então, nosso papel como cristão é tentar demovê-lo. A Bíblia diz que aquele que fizer o seu irmão reconhecer do seu erro, do seu pecado, está lá em Hebreus, ele acabou uma multidão de pecados. Porque o camarada que está nessa situação, ele só vai acumulando erros, acumulando pecados para a vida dele. Então, agora, nós falamos, nós exortamos, nós alertamos, nós corrigimos, mas a pessoa faz a sua escolha. Ela decide se ela quer se consertar ou se não. E aí entra Mateus 18, a partir do versículo 17, que vai dizer o seguinte: se o teu irmão pecar e você souber, vai conversar com ele, você e ele. Se ele te ouvir, amém, você fez o trabalho que deveria de ser feito. Se ele não te ouvir, chama 2 ou 3 pessoas, para que pela boca de 2 ou 3 pessoas se confirme todo o negócio. Se não ouvir vocês, leva para a igreja. Se não ouvir a igreja, considera como publicano e gentil. O versículo 10 aqui diz isso: depois de exortar a primeira e a segunda vez alguém que causa divisões, passe a evitá-lo. Ou seja, foge dessa pessoa. Ah, mas é irmão. É irmão, mas está desviado. E se você não tomar cuidado, ele vai entortar o caldo para o seu lado. E talvez até você, seja prejudicado na sua vida espiritual. Então, a Bíblia nos exorta: aquele que não quiser se corrigir depois de algumas admoestações, você fuja dele. Não fala com ele. E, para terminar, lembre-se, essas pessoas, elas acabam se condenando a si mesmas, se não
nos afastarmos delas, elas nos corrompem, elas também nos destroem. E aí corremos o risco de nos corrompermos também. Então, a vida cristã, ela exige alguns posicionamentos dos homens e das mulheres de Deus. Olhar atentamente para aquilo que a Bíblia chama a nossa atenção. Fazermos o que agrada a Deus. Pagarmos um preço, muitas vezes, porque nós vamos ter que pagar o preço, que é não seguir o fluxo, não ir na corrente. Porque como cristãos, nós vamos acabar fazendo duas coisas. Ou a gente se desvia e segue a corrente, ou nós vamos sofrer o impacto por não concordarmos com algumas coisas. Mas, se concordarmos com irmos na leva, nós desagradaremos a Deus. Se irmos contra a corrente, sofreremos xingamentos, injúrias, vão nos difamar, porém, nós vamos nos assemelhar com Cristo. Cristo foi crucificado por causa dos nossos pecados e porque os homens não compreendiam o que ele queria fazer. Da mesma forma, quando você seguir a Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus, as pessoas não vão te entender. E começa dentro de casa. Começa dentro de casa. É assim que é. Mas aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Então, nessa noite eu quero chamar a sua atenção justamente por isso. Versículo 10, depois de exortar primeira e segunda vez alguém que causa problemas, divisões, passa a evitá-lo. Sabes que tal indivíduo perverteu-se, vive pecando e já condenou-se a si mesmo. Então, eu quero terminar perguntando para você: como é que estão as coisas úteis e inúteis na tua vida? O que você está fazendo com as coisas? Está seguindo a palavra de Deus? Deixando as coisas que para trás ficam? Está procurando glorificar a Deus? Está se afastando da iniquidade, dos pensamentos equivocados, da vida fácil, de levarmos... Quando eu estou falando da vida fácil, eu não estou falando de algumas coisas. Estou falando da vida que a gente segue o fluxo aí, sem contrariar ninguém, sem bater de frente com ninguém. Só que com Cristo, com Deus, nós teremos o galardão da vitória, mas teremos que suportar as incoerências e as dificuldades que se nos apresentam. Vamos orar. Espero que você tenha refletido nessa noite a respeito do que é bom, se afastar do que não edifica, de modo que o nome do Senhor na sua vida possa ser exaltado e você vir a ser cada vez mais uma demonstração da transformação que o Espírito Santo começou a produzir na sua vida. Vamos orar.